Agora, eu estava lendo, doutor Alexandre, que a lei considera esses pacientes incapazes, né? Tem efeito legal o que um paciente com um Sim, estado avançado de Alzheimer essa questão, decide? como a Valentina estava colocando, né, há pouco, dependendo da fase, às vezes uma fase muito incipiente, inicial da doença, isso daí, algumas decisões mais do dia a dia, ele pode e deve ainda participar, porque quanto mais a gente tira a autonomia e esse paciente fica mais dependente, mais a gente está jogando contra o próprio tratamento da doença. Agora, é claro que vai chegar um momento, e aí isso não é fácil, mas às vezes é necessário que seja conversado com a família, que vai chegar um momento em que, até para poder proteger esse paciente de riscos, né, que precisa de externos, de pessoas mal intencionadas. Então, isso acontece frequentemente, às vezes de fazer múltiplos empréstimos, de se perder nas finanças, de pessoas enganarem esses pacientes porque ele está com incapacidades cognitivas e de julgamento. Então, até para proteger esse paciente, então entrar realmente com a curatela. Às vezes isso se torna algo necessário para a proteção do paciente. E aí vem esse equilíbrio, né, que foi discutido há pouco. A gente precisa equilibrar muito a questão da autonomia do paciente com o cuidado e a proteção do paciente. Então, pode chegar num ponto que ele precisa de uma proteção e, dentre os mecanismos de proteção, essa interdição, essa curatela, tá certo, judicial, pode ser uma necessidade, né, em relação a esse paciente. Agora, dentro desse aspecto, uma coisa que é muito importante ser tratada e que já foi debatido aqui, é que o familiar, o cuidador, ele deve ser muito bem informado sobre a doença. A gente coloca hoje que a doença de Alzheimer é um problema, é uma pandemia, né, é um problema de saúde pública mundial, mas existe um outro lado também. O impacto que a doença causa no familiar, cuidador, principalmente aquele que a gente chama de cuidador primário, aquele que tem uma demanda diuturna com aquele paciente com distúrbios comportamentais, com alteração de trocar o dia pela noite, esses familiares muitas vezes podem adoecer de depressão, ansiedade. Inclusive isso foi tema de uma pesquisa que nós fizemos na Universidade de Pernambuco e Faculdade de Ciências Médicas, recentemente lá no nosso grupo de geriatria, onde nós vimos que quem cuida, o familiar que cuida de um idoso com doença de Alzheimer, aquele cuidador primário, o cuidador principal, ele tem uma chance de quase 4 vezes, 3,8 vezes mais ou menos, de adoecer de transtornos psiquiátricos como depressão e transtorno de ansiedade generalizada. Então, isso nós, como médicos daquele paciente, temos que olhar também a família. Essa visão holística é importante, porque se o cuidador e o familiar principal adoece por causa da sobrecarga do cuidado, piora também a condição daquele paciente que vai ficar tendo uma condição mais precária de cuidado. Então, isso se torna uma roda viva. Então, assim, o tratamento requer tudo isso que foi dito. Tem o tratamento medicamentoso, o que Carla colocou aqui, o tratamento interdisciplinar, porque o tratamento não é só medicamento, e inclusive os efeitos do medicamento, é importante que diga, existem, mas são modestos. Então, assim, cabe muito o tratamento não medicamentoso e essa outra questão hoje que tem sido muito debatida e é muito importante, a atenção para a família que adoece, que pode adoecer e toda a estrutura familiar ficar comprometida.